sou Cassinha Rocha e vamos dar início a mais um episódio do CRC Cast com os arquitetos, não é isso, Patrícia? Com certeza, esses arquitetos maravilhosos, essa dupla fantástica, né? Que nós tivemos a oportunidade de conhecer através do retrofit, o projeto de retrofit do Edifício Patrícia, que me encheu os olhos realmente. E a primeira apresentação de vocês já me encantou. Eu já vi ali imediatamente o potencial que vocês têm. E aí vocês foram automaticamente convidados para vir para o Le Jardin, abraçar esse outro projeto nosso. E hoje à tarde é com esse propósito, né, exatamente. Cassinha? Estamos aqui com Renan Teixeira, arquitetura, e com Flávia Alves, arquitetura, né, arquiteta, que Isso. na verdade se uniram, né, e fizeram uma parceria maravilhosa nesse projeto do Le Jardin. E aí a minha primeira pergunta, qual foi a experiência de vocês dois nessa parceria com esse projeto tão lindo que é o Le Jardin? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, a Cassinha, a Patrícia, né? O pessoal da CRC. Bom, eu e Flávia, a gente já trabalha junto desde 2019, né, Flávia? Então a gente tem uma parceria de longa data, mais de 50 projetos, acho que já vai mais de 60, né? Projetos Bacana, olha feitos. isso, mais de 60 projetos. Isso, uma boa parte Gente, aí é muito executada, estrada, né? Em projetos comerciais, residenciais de alto padrão, de médio padrão. Então a gente já tem uma lida de trabalho bem acostumados, né? E aí, enfim, foi uma experiência muito boa porque, pelo menos da minha parte, a gente pôde brincar muito, dar asas à imaginação, sair um pouco da caixinha, porque às vezes as casas de alto padrão, elas tendem a ter um programa de necessidades muito parecido, né? 3 quartos. Acaba virando um padrão, Muito né? restrito Então, também, né? então a gente tentou botar os conceitos que a gente acredita, né? Então foi bem isso, a gente pensou muito em questões climáticas, da casa, de conforto, de área social, né? Então, nesse sentido, foi muito tranquilo pela parceria que a gente já tem de longa data. E a gente pode soldar cada vez mais a criatividade, né? Exatamente, eu fiquei imensamente feliz pelo convite, não só para o CRC Cast, mas todas as oportunidades, né, de elaboração de projetos, de outros projetos que a gente desenvolveu aqui junto à CRC. E a imersão que a gente teve dentro do Le Jardin, ela foi um pouquinho diferente, porque, como a Patrícia falou, a gente já teve essa oportunidade de desenvolver o retrofit da fachada do Edifício Patrícia. E aí, lá no início, né, quando vocês decidiram implementar o loteamento e tudo, o Felipe já conversava com a gente. Então, muitas vezes a gente vinha em reuniões aqui, ele sentava e falava, a gente vai implementar e tal, a gente está resolvendo essas e essas burocracias, mas vai ser assim, assim, assado. Então, antes de ter realmente um lançamento de fato... A gente viu nascer, né? Viu o nascimento. Literalmente, de né? E aí, foi muito interessante porque a gente pôde acompanhar, né, como que se cria um loteamento. E, para além disso, acompanhar toda a dedicação de você, de toda a equipe, de você, Patrícia, do Felipe, em trazer algo novo, algo que fosse diferente do que já existe, que principalmente fornecesse para as pessoas da região um refúgio no meio do caos que a gente está acostumado a viver aí no dia a dia. Então, elaborar uma proposta de um projeto para dentro desse loteamento que a gente acompanhou, né, todo esse desenvolvimento foi muito incrível, né? Primeiro que a gente tinha esse conhecimento de como tudo funcionava, do porquê de cada coisa. Em paralelo a isso, eu também tive a oportunidade de desenvolver algumas peças gráficas, né, para lançamento do loteamento. Com certeza. E aí, isso... Diga-se de passagem, um tempo recorde, assim, a assistência de vocês ficam, assim, fora da curva, essa geração nova de vocês e dos demais também que trabalharam com a gente no Le Jardin, porque existia, eu não sei se era mito, mas assim, que todo arquiteto demorava muito, era muito moroso a entregar as coisas, né? E a minha experiência com vocês foi, assim, fantástica. Em todos os momentos que nós estivemos juntos, trabalhando projetos, eu vi a agilidade, a proatividade de vocês. Então, isso de cara já soou como um grande diferencial para a CRC, pode ter certeza. Com certeza. São novos tempos e hoje em dia tudo pede agilidade. Então, a gente tenta sempre manter a qualidade, né? Mesmo que a entrega ela seja mais rápida, a gente consegue ter uma entrega mais rápida, mantendo a qualidade do projeto. Até porque, Flávia, a gente sabe que
o que não depende da gente, a questão mais burocrática de aprovações e tudo, é uma questão que é muito devagar, né? Então a gente tentar ao máximo não enganchar nada pro cliente, para ele se estressar mais para frente, ter a cabeça livre para pensar em outras coisas, né? Então a gente sempre procura nesse sentido soltar a coisa o mais rápido possível e no meio do caminho ir ajustando e suprindo alguma necessidade. Então isso facilita bastante a caminhada, né, ao longo dos processos. E assim, conhecer os clientes torna tudo mais fácil, porque você entende o que a pessoa gosta. A demanda daquela pessoa, o que né? O funciona, anseio. o que não funciona. Então, assim, fazer as imagens foi super tranquilo, porque quando você me ligou, né, você até falou, olha, Flavinha, vou passar para ti, porque eu sei que você já sabe como é que eu gosto, tal, não sei o quê. Então, facilitou muito o processo você entender o que o cliente precisa, né? E aí, essa imersão, ela foi definitiva, assim, para encher os meus olhos e realmente me deixar muito orgulhosa do que a gente está construindo aqui. Então, queria agradecer mais uma vez, dar os parabéns a toda a equipe. A gratidão é toda nossa e eu quero enfatizar, ressaltar esse diferencial, porque mesmo nos primeiros contatos que nós tivemos em relação a projetos, que foi no caso do retrofit do Edifício Patrícia, eu lembro bem que de primeira eu já disse, por mim tá tudo aprovado. Tá irretocável o projeto deles. Foi exatamente essa a sensação que eu tive, sabe? Foi assim, é como se a gente tivesse tido uma telepatia antes, então vocês tiveram uma percepção mesmo antes de me conhecer. Então eu achei isso incrível. E assim, Patrícia, a gente começou a fazer aquele projeto e sempre a gente ouvia assim, ouvia você falar separado e Felipe fala, Renan, é difícil, Flávia, é difícil, porque eu penso de uma forma, a Patrícia pensa de outra. Mas é sempre a assim. gente sempre que... Olha, os outros projetos que a gente fez foi uma ladainha pra gente poder aprovar, era uma coisa ali, eu taco lá. Eu sou muito racional, Patrícia é muito sonhadora. Aí, sabe, a gente foi ficando assim, assustado. E agora, Flávia, e quando a gente sentou, que mostrou que foi tudo ok, a gente ficou assim... Tem alguma coisa errada, né? Vai vir alguma coisa ainda mais na frente, né? Renan, eu brigo muito com ele dizendo o seguinte, existe uma briga declarada que todo mundo fala que é a história entre arquiteto e engenheiro. Porque os engenheiros, eles são muito pragmáticos, eles são muito só racionalidade, calculista, 2 mais 2 são 4. E os arquitetos, eles têm a poesia da coisa, leveza, né? Eles têm a leveza, eles têm a cor, o brilho no olhar. E eu confesso que eu sou assim. Tanto é que eu digo, eu sou mais emocional do que racional na minha vida. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vai ter muitos clientes, a gente torce para isso. Inclusive, a gente já ouviu muitos clientes elogiando o CRC Cast. Inclusive, a gente vai ter vários processos com clientes futuros, né, Patrícia? E vai ter clientes que estão ali ainda na dúvida se eu compro, se eu não compro, como é que eu faço. E aí eu queria que vocês, cada um, apesar de terem sido parceiros no projeto Le Jardin, mas cada um é individual, né? Sim. E aí eu queria que cada um falasse qual a dica que a gente pode dar para o cliente que está nos assistindo, que vai vir aqui em Patrícia comprar o seu terreno. Primeiro procura o arquiteto, vem junto com o arquiteto, ou primeiro compra o terreno e depois é que conversa com o arquiteto. Qual a dica de vocês, né, Patrícia? Eu já tive, testemunhei aqui casos de que o cliente já vê, o corretor disse, não, ele quer ir com um arquiteto lá. Eu achei fantástico isso. Ele já tinha um arquiteto e quis ir. Porque essa preocupação, que é sobre isso que eu acho que Cassinha está instigando vocês a responder, a importância dessa participação de vocês, até na escolha da localização do terreno. Com certeza. Com certeza, é importantíssimo. Assim, depois dos corretores, que são quem captam os clientes, né? A gente é o primeiro profissional que tem contato com os clientes de fato, né? Então, é interessante a gente estar presente em todas as etapas, né? Desde a escolha do terreno, para a gente avaliar questões de insolação, ventilação, que são questões mais básicas, mas, por exemplo, vizinhança, a capacidade, o fluxo das ruas internas para saber se vai ter muito movimento. Às vezes é uma pessoa que tem criança, quer deixar a criança brincar na rua e... não, eu quero me afastar mais da rua principal. Não, eu quero chegar e ser próximo, eu quero andar pouco aqui dentro, né? Eu quero estar próximo da portaria para eu entrar e sair com mais rapidez. Tem aqueles que são mais reservados, né? Isso, então o cliente é que vai definir, ele vai dizer para a gente seus anseios, né? O que é que ele imagina, e a gente vai acompanhar ele em todo esse processo, né? De escolha do terreno, do projeto em si e todas as etapas de execução, né? Exatamente, então assim, concordo com tudo que a Renan falou.
Acredito que a grande primeira etapa de um bom projeto arquitetônico é o terreno, uma boa escolha de um bom terreno. E para além das questões básicas, essenciais, em relação à insolação e tudo mais, entender, como eu falei, né, entender como é o cotidiano do cliente, como é o dia a dia do cliente, entender o que ele precisa. Então, a partir dessa avaliação, né, a gente consegue selecionar um lote que melhor se adapte ao que ele quer. Então, às vezes é um cliente que, porque eu tenho um programa de necessidades muito extenso, eu quero tantos quartos, eu quero uma área de lazer assim, assim, assado. Às vezes um terreno, 2 lotes se adaptaria melhor para ele. Ou é um cliente que, eu gosto de muita ventilação natural, iluminação. Às vezes um terreno de esquina se adapta melhor para ele. E também essas outras questões, como o Renan falou, em relação à localização das ruas principais, se é uma rua mais reservada, se tem uma proximidade, por exemplo, um cliente que tem pet em casa, talvez ficar um pouco mais próximo da Pet Plaza fique mais interessante. Cliente que tem crianças, ficar mais próximo ao playground, então... E atendendo às conveniências, sim, com certeza, né, daquela família. E outra coisa também muito importante, que a gente não pode deixar de acontecer, de pensar, que às vezes é uma questão que só se vai pensar lá na frente, que é a questão da capacidade de investimento daquele cliente. Isso. Né? Eu percebo que então, por exemplo, muito o cliente chega e ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe se no fim da obra ele vai conseguir terminar. Né? Então, por exemplo, Renan, eu quero uma casa assim, assim, assado. Qual é a sua capacidade de investimento? Quanto você quer investir no seu sonho? Quanto você quer dispor aqui? Eu quero tanto. Então, para fazer caber dentro daquilo ali, às vezes você precisa escolher um terreno com a topografia mais simples, para você não mexer tanto com movimentação de terra, com talude, com estrutura de contenção de terra, que isso onera muito os orçamentos, né? Então, nesse sentido, é muito importante também o cliente ter essa noção de capacidade de investimento que ele quer fazer, né? Porque com isso a gente vai norteando todo o processo. E aí, no final, você não tem surpresa nenhuma, né? Você contratando os profissionais certos, vai ficar tudo ok dentro do orçamento que você imagina, você vai conseguir terminar a sua casa. No final, na hora de botar os revestimentos, você não vai ter que correr para o mais barato, né? Para botar coisa aqui com 2, 3 anos, você vai ter que trocar. Na etapa final, você pecar... Que é o que todo mundo vai ver, né? Exatamente. Que são as cortinas, são os móveis, é a marcenaria. Pra você não botar uma coisa de baixa qualidade e com 2, 3 anos você ter que trocar, né? Então, é importante começar, ter um meio e terminar. Steph, né? coloca por gentileza a casa que eles projetaram, para a gente falar um pouco sobre inspiração, e eu queria, né, Patrícia? E isso também, e importante, quando a Cassinha falou sobre a questão do Le Jardin, quando eu sei que você já tinha uma outra experiência com um condomínio aqui na região, que era um condomínio de lotes, condomínio fechado de lotes, e vocês se depararam com outra alternativa jurídica, digamos assim, do formato do empreendimento, né? Porque o Le Jardin, ele é um loteamento fechado de acesso controlado, né? E eu tenho muito esse cuidado de explicar, porque eu percebo que ainda tem pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? Embora funcione praticamente igual, né? Mas hoje quem faz as grandes loteadoras, os grandes cases de sucesso do país, né? Trabalham nessa modalidade de loteamento fechado de acesso controlado. Então, com essa experiência, diante da que vocês já tinham trabalhado, vocês perceberam alguma diferença ou acharam similar? Quer falar pra ele? Pode ser. É bastante similar, certo? Porém, a gente percebe que existe algumas liberdades que a gente não tinha em relação a outras metodologias de condomínio. Sei. Então, assim, foi algo que norteou até o direcionamento do projeto. Então, assim, muitas coisas que às vezes a gente ficava conversando, poxa, a gente tem limitação disso. No fim das contas, a gente tinha um projeto que não era bem aproveitado, sabe? E o Le Jardin, ele vem com esse conceito de dar maior liberdade. E vocês tiveram um papel fundamental nisso aí. Porque esse trabalhar a várias mãos, né? A nossa engenharia, a engenharia aqui da CRC e o pessoal da arquitetura, né? Vocês, eu lembro bem que vocês pontuaram muitas dicas extremamente pertinentes em relação à questão de aproveitamento de terreno, melhor aproveitamento, evitar que algum lote ficasse prejudicado por conta da taxa de ocupação
que deve ser utilizada, Sim. por lei tem que ser executada, né? Então, foi muito assim, a gratidão que vocês têm é recíproca, a gente também. Foi uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? Tá? Porque existe uma distância, realmente, eu percebo, entre os engenheiros e os arquitetos. Então, aqui foi uma junção, o Le Jardin foi uma junção. Houve essa possibilidade, né? De estarem vocês pontuando, dizendo quais foram as dores que vocês viveram no outro empreendimento. Fantástico também, mas por ter sido feito há um tempo, bem mais tempo atrás, né? E as coisas vão mudando, então vocês pontuaram muitas coisas interessantes. Eu lembro que até a questão, por exemplo, o recuo frontal, para evitar que os carros ficassem com a traseira do carro, essas caminhonetas na calçada, né? Sim. Então foram dicas extremamente pertinentes que eu tenho certeza que evitou de as pessoas que estão adquirindo no Le Jardin de terem as mesmas dores de outros que já adquiriram empreendimentos similares, digamos assim, Sim, né? com certeza. Porque vocês procuraram evitar. Sim, exatamente. Justamente pela experiência que a gente já tem lá, né? Você acaba tendo alguns problemas e eu acho que, assim, a principal questão que a gente viu que foi diferente aqui foi justamente aquele dia que veio todo mundo e a gente saiu dizendo, ó, tem esse problemas e a gente saiu ajustando, né? Então, essa proximidade do cliente, do arquiteto, do profissional com a CRC, com o Le Jardin, com a administração para resolver esses problemas é muito importante, né? Porque nos vários empreendimentos que a gente tem aqui na região, essa é uma dificuldade, às vezes a distância, às vezes a administração de uma é em Fortaleza, às vezes você precisa esperar um mês para uma coisa, para resolver um problema, 1 e-mail, né? E essa facilidade de conversar com vocês ajuda bastante, né? E vamos falar um pouquinho aí da inspiração. Desse projeto lindo. Pensaram. Começar da escolha dos lotes. Qual foi o critério de vocês? Porque cada um de vocês, os arquitetos parceiros que trabalharam na concepção desse projeto de casas, ficaram livres para escolher o lote que quisesse, se colocando no lugar de um possível cliente, né? Então eu queria que vocês começassem a falar sobre isso. Qual foi o critério? Se era lote de esquina, se não era? Se vocês lembram em qual quadra do Le Jardin esse projeto estava? Sim. Esse tipo de informação. Esse projeto a gente escolheu, a gente ficou muito indeciso, né, no começo. Então vamos escolher qual lote. Não, o que é que a gente quer passar? Vamos escolher um lote de meio de quadra, um pouco mais tranquilo, uma casa mais nos padrões que a gente vê aqui da região de todo mundo. Não, vamos tentar, como a gente diz, esticar a baladeira, vamos botar um lote de esquina, vamos botar, né, toda a nossa criatividade, todos os nossos conceitos à mostra, né? Então a gente decidiu por um lote de esquina, né? Esse lote, ele tem a insolação dele bem mais tranquila, se eu não me engano, essa parte direita, né, Flávia, aqui é poente, ou é para... Não, é a esquerda, exatamente. Essa lateral esquerda, que está aqui nesse bequinho, né, que a gente chama, é toda poente, né? Então, toda a fachada e os fundos da casa, elas estão voltadas para as fachadas mais ventiladas, né, com maior conforto térmico, e sem falar que a gente escolheu um lote próximo à portaria, né? Então, vai ser uma casa que, quando ela for executada, né, as pessoas vão passar, vão ver bastante, ela vai ser um cartão postal do Le Jardin, vão estar sempre por aí, né? Então, é um lote de esquina. A gente tentou colocar aí tudo aquilo que a gente acredita em termos de estética, né? Com uma casa que seja elegante, atemporal, que hoje o que está em moda, ela vai passar e vai chamar a atenção da mesma forma que o que tiver em moda daqui a 40 anos, né? Então ela não vai ficar uma casa defasada, né? Não tem características nela de moda, não digo de moda, mas de uma moda mais... como se diz, passageira, né? Então, nesse sentido, a gente consegue deixar ela sempre em evidência. E aí, o que vai fazer o diferencial da casa é você morando dentro, né? Então, você morando dentro da casa, ela vai expressar a sua personalidade, o seu jardim, os seus carros que vão estar aí fora, os seus mobiliários externos, os seus mobiliários internos, os seus elementos decorativos, né? Então, tudo isso vai dizer quem você é dentro da casa. E ela vai compor como um coadjuvante dentro da sua vida. Entendi. Né? Se eu me situasse aqui agora no Le Jardin, o que estaria aí pro oeste e o que estaria pro leste? Pronto. Nos fundos ficaria a portaria, né? Isso.
E na frente, acredito que ficaria, tem uma das praças, né? Acredito que é a praça maior. Tá, então os fundos seriam a portaria. Então ele fica naquela entrada que inclusive a gente tá em execução de Isso. obra, eu não sei se vocês já viram, Exatamente. vai ficar exatamente naquela curva, na entrada ali, Se bem você no- mais perceber, abaixo. aqui pelo lado direito, essa rua que desce é justamente a avenida de entrada principal. certo. Né? Então, lá Essa no- daqui, Essa lateral. lateral direita. Entendi. Né? Então, se você seguir direto por ali, você chega na portaria. E Entendi. aqui, voltando à praça principal. Entendi. Né? Praça de entrada. Exatamente. E aí, Entendi. complementando o que o Renan falou, a escolha do lote, ele se dá, né, em função dessa liberdade, né, um lote esquina, um lote bem extenso, então daria para a gente a liberdade de planejar, de projetar aquilo que a gente tem em mente. Né? Uhum. E um segundo momento, né, seria, porque eu acredito que é uma característica que eu notei depois nos demais projetos dos arquitetos, que a gente introduziu aqui e que eu acredito que grande parte dos projetos a serem desenvolvidos no Le Jardin vão ter, que é jardins, essa integração Isso. com Natureza, o macro, né? com a natureza. Como valoriza, né, Flávia? Demais. O verde, como valoriza, né? Porque aí você percebe que vocês usaram vários elementos. O vidro, a madeira, a pedra, né? Mas ficou uma harmonia tão perfeita e vocês puseram em meio a todos esses elementos o verde, né? Exatamente. Ali naquela fachada do lado 4 esquerdo. suítes, ela é E- bem... Isso. O grande elemento principal dessa casa é um jardim que fica mais para os fundos, que ele corta a casa de um canto a outro. Então, ele não só conecta a casa com o externo, né, com o jardim, o grande jardim externo, Uhum. mas também internamente. Então, esse jardim, ele está disposto de tal forma em que a gente tem todas as áreas de lazer, né, voltadas para ele, também para a parte externa, e também todas as suítes voltadas para ele. Então, Que vai ser bacana. uma área de grande captação, de ventilação, de iluminação, e como vai ter a presença, né, de um espelho d'água, de vegetação, vai trazer um pouco mais de conforto térmico. A gente pra- via pra muito, você vê residência. muito naqueles projetos executados no Marrocos, não é? Que tem um interior como se fosse uma área que Sim. converge. Eu acho fantástica Isso, essa ideia, isso, né? Porque você É muito cria um bacana. microclima. Um microclima, da casa, né? uma privacidade, Isso. né? É muito interessante. Exatamente. É Outro muito diferencial é que nessa disposição de lotes de esquina, né, a gente consegue, por exemplo, criar 2 acessos. A gente tem um acesso para os veículos, né, que fica voltado para a avenida principal, que é pela outra lateral, e um acesso para a pedestre, que fica voltada para essa rua mais local. Né? Então a gente consegue dividir as fachadas. Quer dizer que nesse caso específico, Flavinha e Renan, o que ficou pro oeste, vocês disseram que foi o que? A área de serviço, foi isso? Isso, Isso. só a parte de serviço. Só a da parte de casa. serviço. Isso, a gente acaba privilegiando as áreas de maior convivência. Né? Entendi. Então, isso vai muito de cliente para cliente. O cliente diz, não, eu vou no meu quarto só de noite para dormir. Então, às vezes, eu preciso privilegiar mais as áreas sociais, porque eu fico lá todo dia, a gente tá lá, almoça, a gente tá todo tempo, tá sempre gente entrando e saindo. Então, a gente faz muito esse... Claro que, assim, no fim das contas, a gente precisa pensar em tudo, porque em determinadas épocas do ano, a temperatura na nossa região, ela atinge níveis bem perigosos, assim, né? Umidade relativa do ar e tudo mais. Né? Mas a gente sempre procura fazer com que ambientes de menos uso, ambientes de serviço, eles acabem também protegendo as áreas sociais da casa. Porque no caso do Le Jardin, todos os carros, ou seja, a frente dos lotes, é onde vão guardar os carros, é onde vai ser a garagem, né? Então eu sou leiga nisso, mas assim, não se deixa para a área da garagem, a área que seria voltada mais para o oeste, E aí vai depender porque de... geralmente a pessoa sai para trabalhar o dia inteiro, chega à Isso, noite, né? Aí você Isso. protege o quê? Você protege quartos, né? Uhum. Sim. Ou está, Isso. né, nesse conceito. Sempre as áreas de maior convivência, né? Que você quer mais privilegiar com esse conforto térmico. Outra coisa que hoje em dia está muito em voga, a gente tem que sempre pensar na questão de eficiência energética, né? E todo mundo fala, mas pode fazer porque eu vou encher de ar-condicionado, eu vou botar placa solar. Mas mesmo você colocando placa solar e não pagando conta de luz, é interessante você pensar em conforto térmico, porque faz uma diferença muito grande na vida útil dos equipamentos, dos eletrodomésticos. Você ter uma casa, iniciar um resfriamento de uma casa a 26 graus, iniciar o resfriamento de uma casa a 32. Né? Você tem a liberdade pelas placas solares de usar a climatização, mas é interessante você pensar em tudo isso sem. Porque no dia que você não tiver, também tá ok, tá tudo funcionando, né? Isso prolonga a vida útil do seu mobiliário,
né, das cortinas da sua casa que não vão levar sol o dia inteiro, Uhum. né, de todos os equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos e tudo mais. Né? Exatamente. Então, a implantação, né, de cada espaço, ele parte dessa premissa, da gente ter uma maior eficiência energética, da gente ter um conforto, da gente ter iluminação, da gente ter ventilação natural. Uhum. Então, todos os quadros, eles estão protegidos. Uhum. Se não pelas áreas de menos uso, provavelmente por closets, banheiros. E a escolha, né, de locar a garagem nessa fachada, especificamente, se deu pelo fato de que nós queríamos, acima da garagem, implantar uma área de convivência, né? Então, a gente tem um imenso terraço, né, que fica aqui acima da garagem, que junto com outro Mas, terraço... Flavinha, todas elas têm essa possibilidade, porque você não tem onde colocar o carro se não for na frente. Sim, Isso. sim. Todos os projetos que eu vi que foram concebidos para execução no Le Jardin, essa ideia, né? Eu queria brincar um pouco. Essa aqui é você de costa, Patrícia? Se eu tivesse magrinha assim, ó. Mas eu chego lá, eu chego lá. São duas, vocês duas, ó. Lá parando, ó. Ó, só pintar o cabelo, né? De castanho. Bem, pessoal, olha, e assim, super, como é que a gente fala na publicidade, rendeu. Né? Eu queria que agora vocês fizessem as considerações de vocês em relação a estarem junto do Le Jardin nesse projeto. Foi maravilhoso, assim, que bom vocês nos atenderam, vieram para cá, né, Patrícia? E dizer que, eu quero reforçar aqui na frente deles, dizer, a Casa Jardim mistura elegância. Eu quero dizer que essa elegância é provinda de vocês, porque vocês dois, assim, são assim, uma dupla elegante, realmente. No trato, no amor, então... Toda a nossa gratidão, tá certo? Por tudo. Vocês nos agregam muito. É muito prazeroso pra gente poder dizer que tá trabalhando com vocês. E se Deus quiser, surgirão em muitos Tá só outros começando. trabalhos pela frente. A gente que te agradece, né? De verdade, é tudo muito recíproco. E foi incrível, como eu falei, foi uma experiência incrível do início ao fim, principalmente por ter tido a oportunidade de ver o nascimento do Le Jardin, de participar, né, de muitas coisas, de também ter tido a oportunidade de estar trabalhando com vocês em outros projetos paralelos. E foi uma grande oportunidade também estar ao lado do Renan, né? A gente tem uma parceria aí que vem quase 5 anos, né? 4 a 5 anos. Infelizmente a gente encerrou esse ano as nossas atividades quanto a escritório, né? Mas a gente ainda segue, né, com nossas parcerias, projetos em andamento. Futuramente, acredito que a gente vai ter oportunidade. Mas se o cliente quiser a dupla, eles estão Com juntos. certeza. Com certeza. É só um escritório que virou dois. Mas continua do mesmo jeito. Que Com ótimo. certeza. Oi, gente, muito obrigada, viu? A Gratidão, gente vai muita encerrando gratidão. por aqui, já a gente vai bater papo. Lindo, viu? Lindo. Muito Essa obrigado. Casa Jardim, ela tá de encher os olhos, realmente. Lindo. Beijos e obrigada. Obrigada, viu?